da Rádio Louvarte, eu quero desejar a paz do Senhor a todos. E hoje eu quero falar para os queridos ouvintes sobre os escribas e fariseus. Os escribas são os que interpretavam a lei, são os golpistas da lei. Os escribas, eles têm origem dos Esdras, lá no Antigo Testamento, antes da invasão dos assírios e babilônicos. A religião dos judeus se concentrava no templo, queridos ouvintes, e ali eles ofertavam sacrifícios de animais. E o templo era um grande açougue, onde jorrava muito sangue de animais, trazido pelos israelitas em propiciação dos seus pecados. Enquanto o templo foi destruído há 600 anos antes de Cristo, que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E eles não podiam oferecer sacrifício, porque não havia mais altar. Então não tinha mais sacerdote e levitas. Então o que aconteceu, queridos ouvintes? Então teve uma mudança de foco no judaísmo e no Antigo Testamento. O foco passou a ser a leitura da lei. Como eles não tinham templo lá na Mesopotâmia, eles criaram as sinagogas, onde eles se reuniam todos os sábados para ler a lei de Moisés, para estudar a lei de Moisés. Chegando, queridos ouvintes, a dizer que aquilo substituía o sacrifício, e à medida que as sinagogas iam sendo criadas, precisavam de pessoas para ensinar a lei de Moisés e a explicar para o povo. Então, naquela época, devia ser difícil copiar, porque hoje em dia, se você copiar numa copiadora, dá para fazer até um livreto. Onde surgiram os golpistas, queridos ouvintes? Para copiar o rolo da lei. Por isso veio o nome de escribas. Eles memorizavam as leis, os escribas, e eles sabiam interpretar os textos, como o primeiro Esdras. Depois do Esdras vieram outros. Então, a seita dos fariseus surge depois de 400 anos depois dos escribas. E os fariseus eram um partido religioso, era contra o domínio da nação de Israel, pelos romanos, pelos gregos, que queriam manter a pureza da religião. Então, o fariseu significa o que, queridos ouvintes? É a separação em hebraico, quer dizer, separado em hebraico. Muitos desses fariseus se tornaram escribas. Nos evangelhos nós vemos, vocês encontram os dois associados, escribas e fariseus. Escriba significa, refere-se à profissão, e fariseu é a filiação religiosa. E a sede dos escribas e fariseus eram em Jerusalém, quando Jesus começava a pregar e atrair as multidões. Ele se tornava um fenômeno religioso. Então, eles não, lá na Galileia, para saber quem era este homem, de onde vem a autoridade dele e o que ele estava ensinando. Se era aquele que estava ensinando, era a lei de Deus. Nós somos os escribas e fariseus. E esse Jesus, o que ele ensina, então eles queriam saber o que Jesus estava ensinando, queridos ouvintes. Então eles acompanhavam o ministério de Jesus no começo até o fim. Então os escribas e fariseus, eles ficavam perplexos com
com os milagres que Jesus fazia e não batia com a interpretação da lei. Então Jesus se tornou um tropeço para os fariseus e escribas. E Jesus dizia que perdoava pecados. E os escribas e fariseus chegavam a pular. Eles questionavam Jesus. Você pode fazer todos esses milagres, mas quem perdoa o pecado é só Deus. Então Jesus andava com aquele povo que não era da mesma classe social que os escribas e fariseus. E eles questionavam muito Jesus. E esse povo não seguia a lei dos fariseus. Então nós vemos que ali Jesus ele vinha quebrando o sábado. Ele vinha curando no sábado. Então Jesus irritava os fariseus e os escribas, porque Jesus não seguia a tradição religiosa dos fariseus e os escribas. Os fariseus tinham 3 alternativas para definir Jesus. A primeira, ou ele é de Deus. A segunda, Jesus é um charlatão. E terceiro, Jesus é do diabo. Então, neste século 21, nós vemos, queridos ouvintes, que quando Deus usa os vasos como Ele quer, muitos nos definem como definiram Jesus: charlatão, de Deus ou do diabo. Quando a pessoa vê que você é de Deus, eles não querem admitir e coloca dúvida. Quando você não aceita a tradição, a religiosidade que é imposta para você, você não é de Deus. Então você não aceite a religiosidade, as pessoas que te encostam. Então quer dizer, se você não aceita a religiosidade, as pessoas, os pastores vão te encostando, vai achando que você não é de Deus. A segunda hipótese, que você é um charlatão. Mas quando Deus começa a usar o vaso em qualquer aspecto, a palavra charlatão tem que ser eliminada. E a terceira hipótese, a terceira opção, o vaso é do diabo. Quando você fala na palavra, a verdade revela e faz o que Deus manda. E as pessoas, elas são enfáticas em dizer que você é usado pelo diabo. Se até Jesus falaram que ele era usado pelo diabo, imagine nós. Beelzebu, né? Chamavam Jesus de Beelzebu. Beelzebu significa senhores dos palácios. Então, quando dizem que estamos com Beelzebu, querem dizer que o Espírito Santo não nos usa para confundir as pessoas, para mexer no psicológico das pessoas, para pensar que somos usados pelo diabo, quando não aceitamos a religiosidade. Então, queridos ouvintes, guarde esta palavra, saiba definir os escribas e fariseus, e nós temos muitos escribas e fariseus nas igrejas, e esses não verão a Deus, porque quem pode nos julgar é só Jesus Cristo. Então peço discernimento de espírito, para que Deus venha, louvado seja Deus, te dirigir. E eu agradeço, irmão Ed, a Rádio Louvarte, que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.